O que você faria se, para salvar seus filhos da fome, tivesse que trabalhar para o homem que destruiu sua família, o mesmo coronel cruel que armou a morte do seu marido? Imagine ouvir um som misterioso no celeiro à noite, revelando que ele pode estar vivo. Antes de mergulharmos nessa jornada de desespero, vingança e segredos no sertão de 1848, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego. A chuva fina caía como um véu cinzento sobre a fazenda isolada, encharcando a chita desbotada de Isabela enquanto ela apertava os filhos contra o peito. Isabela de Souza, com seus 30 anos marcados pela geada das noites sertanejas, sentia o peso do desespero como uma âncora no peito. O ar úmido dos campos de Mato Grosso grudava na pele, misturando-se ao cheiro de terra molhada e poeira velha que subia dos caminhos enlameados. Seus filhos, Pedro, de 8 anos, e Maria, de 6, tremiam ao seu lado, os olhinhos castanhos cheios de uma fome que ela conhecia bem demais. Fazia semanas desde que Joaquim, seu marido, fora dado como morto, arrastado para o nada por uma acusação falsa de roubo de gado, obra do coronel Ramiro Vargas, o senhor daquela vastidão de pastagens úmidas. O coronel, com sua autoridade de fazendeiro impiedoso na província de Mato Grosso, reinava como um deus cruel na era da imperatriz, onde a lei era o chicote do capataz e a justiça, um eco distante do Rio de Janeiro. Isabela havia caminhado quilômetros sob o céu nublado daquela manhã de 1848, os pés afundando na lama pegajosa que sugava suas alpercatas gastas. O sol lutava para romper as nuvens, mas só conseguia atingir o horizonte de um cinza opaco, como se o próprio céu chorasse pela miséria dos caboclos. Ela parou à porta da casa grande da fazenda, uma construção de pau a pique reforçada com barro seco, onde o cheiro de café fresco se misturava ao odor acre de couro curtido. Seus dedos, calejados de fiar algodão, apertaram a bainha da saia, sentindo a aspereza do tecido contra a palma úmida. "Eu não posso voltar sem isso", murmurou para si mesma, a voz rouca de noites em claro, rezando por um milagre que não vinha. O capataz, um homem atarracado chamado Bento, com bigode espesso e olhos que pareciam facas, abriu a porta com um rangido que ecoou como um aviso. Ele a mediu de cima a baixo, o ar entre eles carregado do silêncio úmido da casa. "O que uma viúva como você quer com o coronel, dona Isabela? Seu homem já pagou o preço pela traição dele." As palavras saíram como cuspe, e Isabela sentiu o gosto amargo de bile subir à garganta, misturado ao sal das lágrimas que ela se recusava a derramar. "Eu venho por trabalho, Sr. Bento, para os meus filhos. Eles não comem desde ontem." Sua voz saiu firme, mas o tremor nas mãos traía o pavor. Pedro puxou sua saia, sussurrando: "Mamãe, eu tenho fome." O som infantil cortou o ar como uma lâmina, e Isabela ajoelhou-se, beijando a testa suada do menino, sentindo o calor febril de sua pele contra os lábios secos. Bento riu, um som gutural que reverberou nas vigas de madeira podre. "Trabalho. Aqui na fazenda do coronel, trabalho é para quem obedece. E você? Bem, seu Joaquim nos deu problemas, mas o patrão é generoso com os desesperados." Ele se afastou, deixando a porta entreaberta, e o vapor quente do interior escapou, carregando o aroma de pão assado que fez o estômago de Isabela revirar. Dentro da casa grande, o coronel Ramiro Vargas esperava, sentado em uma cadeira de couro rachado, os botões de sua casaca imperial reluzindo à luz fraca da lamparina que ainda queimava apesar do dia. Ele era um homem de 50 anos, com barba grisalha e olhos que pareciam poços sem fundo, forjados nas guerras contra os índios e nas disputas por terras na fronteira do sertão. O ar ali era mais seco, contrastando com a umidade externa, e cheirava a tabaco queimado e cera de vela. "Entre, senhora de Souza", disse ele, a voz grave como o trovejar distante.
Ouvi dizer que sua família passa necessidade. O que uma mulher sozinha pode oferecer em troca de pão? Isabela avançou, os pés ecoando no assoalho de tábuas irregulares, sentindo cada passo como uma rendição. Seus filhos se agarraram a ela, Maria escondendo o rosto na saia, o tecido úmido colando a pele infantil. Eu sei costurar, senhor coronel, lavar, cozinhar. Qualquer coisa para que Pedro e Maria não passem fome. As palavras saíram entrecortadas, e ela sentiu o rubor de humilhação subir ao rosto, quente como o fogo de uma fogueira. Ramiro inclinou-se para a frente, os dedos tamborilando na mesa de jacarandá polido, o som ritmado como o coração de um prisioneiro. Qualquer coisa. Seu marido Joaquim era um bom peão, até que se meteu com ideias de liberdade. Falava em terras para os caboclos, em não pagar os dízimos ao império. Eu o avisei. Agora você quer entrar na minha casa? Trabalhar sob meu teto? Seus olhos percorreram-na devagar, e Isabela sentiu um calafrio, como se o ar tivesse ficado mais frio, apesar do calor abafado. Sim, senhor, por uma promessa de justiça divina, eu faço o que for preciso. Ela mentiu para si mesma, rezando em silêncio, o rosário imaginário girando em sua mente. Pedro tossiu, um som seco que ecoou na sala, e Ramiro franziu o senho, o cheiro de sua colônia forte, invadindo o espaço entre eles. Então fique, como cozinheira e lavadeira. Mas lembre-se, aqui, obediência é lei. Um deslize e seus filhos voltam para a estrada. Ele estalou os dedos, e Bento apareceu como um sombra, guiando-os para os fundos da casa, onde os quartos dos criados fediam a mofo e suor acumulado. Enquanto arrumava os poucos trapos em um canto escuro, Isabela sentiu o peso da chita contra a pele, o tecido áspero roçando os braços como uma lembrança da vida livre que Joaquim sonhava. Ele havia lhe dado um anel simples de prata, gravado com uma flor silvestre do sertão, para lembrar que a beleza persiste no seco, dissera ele uma vez, sob o luar úmido. Agora o anel apertava seu dedo como uma algema. Maria choramingou e Isabela a embalou, sentindo o corpinho magro tremer. Vamos sobreviver, minha flor, por ele. A tarde se arrastou em tarefas humilhantes, esfregar o chão de pedra com cinzas, o vapor quente subindo e queimando as mãos, enquanto o capataz Bento vigiava, seu chicote enrolado no cinto rangendo a cada passo. O sol finalmente rompeu as nuvens em raios fracos, tingindo os pastos de um verde pantanoso, mas o ar permaneceu pesado, carregado do zumbido de mosquitos que picavam a pele exposta. Isabela cozinhou feijão com carne seca, o cheiro salgado enchendo a cozinha de barro, mas seu estômago revirava ao pensar que Ramiro comeria primeiro, seus filhos esperando as sobras. — Você acha que o papai vai voltar? Perguntou Pedro, os olhos fixos no fogo da fogueira, onde as chamas crepitavam como segredos não ditos. Isabela engoliu em seco, o gosto de fumaça na boca. — Deus sabe, filho. Mas nós honramos sua memória trabalhando duro. Ela mentiu de novo, o coração apertado pela dúvida que roía como traça em madeira velha. À noite, quando a fazenda adormeceu sob o manto de estrelas ofuscadas por nuvens passageiras, Isabela deitou os filhos em um catre de palha que cheirava a umidade e geada antiga. O silêncio era quebrado apenas pelo coachar distante das rãs nos brejos, um coro úmido que ecoava sua solidão. Ela se levantou, os pés descalços sentindo o frio do chão de terra batida, e saiu para o pátio, onde o ar noturno grudava à pele como uma segunda camada. A casa grande se erguia sombria, as janelas escuras como olhos acusadores. Foi então que o som veio do velho celeiro, um rangido baixo e irregular, como unhas arranhando madeira podre. Isabela congelou, o coração martelando no peito, o suor frio escorrendo pelas costas, apesar da brisa morna. Não era o vento, era algo vivo, respirando no escuro. Seu instinto gritou para fugir, mas a curiosidade, misturada à esperança desesperada, a puxou para a frente. O que se Joaquim?
Não, impossível. Mas o som persistiu, um sussurro de movimento que a fez questionar tudo. Ela se aproximou do celeiro, as tábuas velhas rangendo sob seus passos leves, o cheiro de feno mofado e esterco seco invadindo as narinas. A porta estava entreaberta, uma fresta de luar filtrando-se como uma promessa traída. Isabela empurrou-a devagar, o coração na garganta, e o som parou abruptamente, deixando apenas o eco de sua própria respiração ofegante. No escuro, algo se moveu, um vulto, um gemido abafado. Seu sangue gelou, mas os pés atraíram, avançando para o desconhecido que podia mudar tudo. O rangido recomeçou mais próximo, como se o celeiro guardasse não apenas grãos, mas o segredo de uma vida não extinta. O ar noturno úmido envolveu Isabela como um sudário, enquanto ela empurrava a porta do celeiro, o rangido ecoando como um sussurro de vingança. A escuridão lá dentro era palpável, um breu espesso que grudava aos pulmões, misturado ao cheiro de mofo rançoso e feno apodrecido que subia do chão de terra compacta. Isabela tateou o ar com as mãos, sentindo o arrepio da umidade fria nas palmas, como se o sertão conspirasse para engoli-la inteira. Seus pés descalços afundavam na poeira úmida, cada passo um sussurro abafado que competia com o zumbido baixo dos insetos nos cantos sombrios. O som recomeçara. Não um rangido aleatório, mas um arranhar ritmado, como unhas contra couro velho, vindo de trás de uma pilha de sacos de milho murchos. Seu coração batia como um tambor de guerra indígena, ecoando nas costelas, e ela parou, o suor escorrendo pela nuca, apesar do frio que mordia a pele exposta. — Quem está aí? — sussurrou ela, a voz saindo rouca, quase engolida pelo silêncio opressivo. Não houve resposta imediata, apenas um gemido fraco, como o vento escapando por frestas em uma cabana de pau a pique. Isabela avançou, os dedos roçando as tábuas ásperas da parede, sentindo lascas de madeira seca se cravarem na carne. Um lembrete doloroso da fragilidade de tudo na fazenda do coronel. A lamparina que ela pegara na cozinha tremia em sua mão livre, a chama dançando como uma alma inquieta, lançando sombras alongadas que pareciam garras esticadas. O ar cheirava a sangue seco e terra revirada, um odor metálico que a fez engolir em seco, o gosto amargo de bile subindo à garganta. De repente, o arranhar parou, substituído por uma respiração entrecortada, pesada como a de um animal ferido. Isabela ergueu a lamparina, a luz amarelada, revelando um vulto encolhido entre as vigas tortas. Um homem magro, de pele morena queimada pelo sol do Mato Grosso, com barba desgrenhada e olhos fundos que brilhavam como brasas no escuro. Ele se encolhia contra um monte de palha úmida, uma perna enfaixada de trapos ensanguentados, o tecido colando à ferida aberta. — Não, não me entregue, murmurou ele, a voz um fio de ar, rouca de dor e medo. Eu sou Tião, o companheiro de seu Joaquim. Ele não morreu, senhora. O coronel. Ele armou tudo. As palavras atingiram Isabela como um chicotada do capataz, queimando a pele do peito e espalhando um calor febril pelo corpo. Ela deixou cair a lamparina por um instante, o óleo quente espirrando no chão e enchendo o ar com cheiro de querosene queimado, enquanto se ajoelhava ao lado dele, as saias encharcadas de umidade grudando as coxas. — O quê? Fale claro. Homem. Meu marido. Eles disseram que ele caiu no rio, afogado como um ladrão. Sua mão tremia ao tocar o ombro dele, sentindo os ossos salientes sob a camisa rasgada, o calor da febre irradiando como um sol oculto. Tião tossiu, um som úmido e gorgolejante que ecoou nas paredes do celeiro, cuspindo um fiapo de sangue na palha. Não foi afogamento. O coronel Ramiro o acusou de furtar gado para justificar. Mandou Bento e os jagunços o levarem para o brejo, atirar e jogar no lamaçal. Eu vi. Eu fugi, mas levei um tiro na perna. Joaquim lutou, gritou por você, senhora. Diga a Isabela que o anel é a chave.
Foram suas últimas palavras. Ele apontou fraco para um canto escuro, onde uma caixa de madeira velha jazia semi-enterrada na terra, o tampo marcado por arranhões recentes. Isabela sentiu o mundo girar, o chão úmido subindo para engoli-la, enquanto o anel de prata em seu dedo parecia queimar como ferro em brasa. A flor gravada nele, símbolo das promessas de Joaquim sob o luar do sertão, agora pulsava como um coração vivo. Ela rastejou até a caixa, as unhas cravando na madeira podre, sentindo farpas se quebrarem sob as cutículas, o cheiro de terra seca e segredo antigo invadindo as narinas. Com um puxão, a tampa cedeu, revelando não ouro ou armas, mas um caderno amarelado, folhas de papel grosso rabiscadas com a caligrafia irregular de Joaquim. Meu Deus! Sussurrou ela, abrindo-o à luz trêmula da lamparina recuperada, as páginas crepitando como folhas secas ao fogo. As primeiras linhas a atingiram como geada no peito. 1847. O coronel Ramiro me chama para uma conversa na Casa Grande. Diz que a fazenda precisa de lealdade, que os caboclos como eu devem calar sobre as terras roubadas dos índios. Eu recuso, falo de justiça para o império. Ele ri, mas seus olhos prometem vingança. Isabela virou as páginas, o papel áspero roçando os dedos, cada palavra um golpe. O ar no celeiro ficara mais pesado, o zumbido dos mosquitos agora um coro de acusações, enquanto ela lia sobre as noites em que Joaquim anotara os abusos. Chicotes nos peões, dízimos falsos ao governo imperial, gado marcado com ferro quente para encobrir roubos. E então, o ápice. Hoje ele me acusa de traição. Sei que Bento me segue. Se algo acontecer, Isabela, o anel guarda a flor, e a verdade que derruba esse tirano. A fúria subiu como uma enchente nos brejos, quente e inescapável, fazendo as mãos de Isabela tremerem tanto que o caderno quase escorregou. Ele o matou por isso? Por sonhar com terras livres? Sua voz saiu um rosnado baixo, ecoando no celeiro como um juramento de rezar, virando promessa de vingança. Tião assentiu, o rosto contorcido de dor, suor perolando a testa febril. Sim, senhora, e eu sou a prova. Mas se Bento nos achar aqui, ele não hesita. Fora do celeiro, um galho estalou no pátio, seco como osso quebrando, e Isabela congelou, o coração martelando contra as costelas. Passos pesados se aproximavam. O capataz, talvez, farejando o ar noturno como um cão de caça. Ela apagou a lamparina com um sopro, mergulhando-os na escuridão absoluta, o cheiro de fumaça residual misturando-se ao medo que suava de sua pele. Fique quieto, ordenou ela, arrastando o Tião para trás dos sacos, o corpo dele pesado e quente contra o dela, enquanto os passos rangiam mais perto, o som de botas na poeira úmida como um veredito iminente. A porta do celeiro rangeu, uma fresta de luar revelando a silhueta de Bento, o chicote pendurado no cinto tilintando como correntes. Eu sei que tem rato aqui, grunhiu ele para o vazio, o cheiro de tabaco de seu cachimbo invadindo o ar confinado. Isabela prendeu a respiração, sentindo o peito de Tião arfar ao seu lado, o segredo entre eles pulsando como uma veia exposta. Mas Bento parou, farejou o ar e xingou baixinho antes de se afastar, os passos se perdendo na noite. Isabela exalou devagar, o alívio misturado a uma determinação férrea, como o barro seco se endurecendo ao sol. Ela sabia agora. O diário era a arma, Tião o testemunho. Mas para quê? Denunciar o coronel ao governador distante? Ou algo mais visceral, uma justiça sertaneja que o império ignorava? Enquanto o amanhecer cinzento rastejava sobre os pastos úmidos, tingindo o celeiro de um tom fantasmagórico, Isabela escondeu o caderno sob a chita desbotada, o anel apertando o dedo como um lembrete vivo. Seus filhos dormiam alheios na cabana, mas ela não mais. A esperança, outrora um fiapo, agora ardia como brasa sob cinzas, e o preço seria alto. No entanto, um sussurro de dúvida a roía.
E se a verdade libertasse os mortos, mas acorrentasse os vivos para sempre? O sol nascente tingia os pastos úmidos de um dourado falso, mas Isabela sentia apenas o frio da dúvida se enroscando em suas entranhas como cipó selvagem. A cozinha da casa grande fervilhava com o vapor escaldante das panelas de ferro, onde o feijão borbulhava como segredos fervendo, liberando um aroma terroso misturado ao sal da carne seca. Isabela mexia o caldeirão com uma colher de pau lascada, os braços doendo do esforço da noite anterior, enquanto o suor escorria pela testa, salgado e ardente nos olhos inchados de sono roubado. Seus filhos, Pedro e Maria, brincavam no canto da cozinha de barro, os dedinhos sujos traçando figuras na poeira do chão, mas seus risos soavam frágeis, como folhas secas ao vento do sertão. "Mamãe, o papai gostava de feijão assim?" perguntou Maria, erguendo os olhos grandes, e Isabela engoliu o nó na garganta, o gosto amargo de cinzas na boca. "Sim, filha, com um punhado de farinha para dar força para os dias duros." Bento, o capataz, entrou pisando forte, as botas deixando marcas de lama úmida no piso irregular, o cheiro de couro molhado e tabaco rançoso o precedendo como uma nuvem tóxica. Ele a fuzilou com os olhos estreitos, o bigode tremendo como se farejasse algo podre no ar. "Mais devagar com o fogo, viúva. O coronel não quer a comida queimada como sua honra manchada." As palavras chicotearam o ar, e Isabela apertou a colher até os nós dos dedos branquearem, sentindo a madeira áspera morder a palma. Um eco da fúria que o diário de Joaquim acendera em seu peito. Ela baixou a cabeça, fingindo submissão, mas por dentro a raiva latejava como uma ferida aberta, quente e pulsante. Enquanto servia o café forte na bandeja de prata polida, um luxo que contrastava com o cheiro de mofo das paredes de pau a pique, Isabela planejava em silêncio. O caderno estava escondido sob o colchão do catre, as páginas amareladas, pressionando contra a palha úmida como um coração batendo. Tião, o fugitivo, jazia no celeiro, alimentado às escondidas com pão amanhecido e água do poço, sua perna inchada exalando um odor azedo de infecção que a fazia torcer o nariz toda vez que se aproximava. "Eu não aguento mais dor, senhora", gemera ele na noite anterior, a voz um sussurro rouco no escuro, enquanto ela trocava os trapos ensanguentados, sentindo o calor febril da pele dele contra as mãos trêmulas. "O coronel tem jagunços por toda a fazenda. Se me acharem, sou homem morto, e você arrastada para o brejo como seu homem." Isabela assentiu então, o ar confinado do celeiro grudando à pele como uma segunda camada de medo, mas agora, sob o sol da manhã que filtrava pelas janelas empoeiradas, a determinação endurecia, como barro ao seco. Ela precisava de um plano. Levar Tião ao posto policial em Cuiabá, a 2 jornadas de cavalo pelos campos encharcados, onde o governador imperial talvez ouvisse as acusações contra um coronel. Mas o risco era um abismo. Bento patrulhava os limites da fazenda como um cão raivoso, e Ramiro, com sua rede de favores entre os fazendeiros do Mato Grosso, podia sufocar a verdade antes que ela respirasse. "Eu rezo pela justiça", murmurara ela a Tião, traçando o sinal da cruz no ar úmido, mas o rosário em seus dedos parecia agora uma âncora, não uma salvação. O almoço foi servido na sala de jantar, onde o ar seco contrastava com a umidade externa, carregado do aroma de rapé e cera de vela derretida nas lamparinas apagadas. Ramiro presidia a mesa longa de jacarandá, os talheres tilintando como correntes contra os pratos de porcelana rachada, enquanto contava anedotas de suas campanhas contra os bororos, os índios que ousavam reclamar terras ancestrais. "Esses selvagens acham que o império lhes deve o sertão", ria ele, a voz grave ecoando nas vigas altas, e Bento ecoava com um grunhido, mastigando a carne com dentes amarelados.
Isabela entrava e saía como uma sombra, enchendo copos de cachaça dourada, que queimava a garganta como vingança adiada, mas seus olhos desviavam para o anel no dedo, a flor gravada brilhando à luz fraca como um lembrete vivo das promessas de Joaquim. Foi quando Ramiro a chamou à parte, no corredor estreito que cheirava a umidade e segredos mofados. Você se sai bem aqui, Isabela. Seus filhos comem, não? Mas ouvi ruídos no celeiro à noite, ratos talvez, ou algo mais. Seus olhos perfuravam os dela, frios como geada no amanhecer, e ela sentiu o pulso acelerar, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro batendo em grades de ferro. Apenas o vento, senhor coronel. Os pastos úmidos fazem barulho nas vigas velhas. Mentiu ela, a voz firme apesar do tremor nas pernas, sentindo o tecido da saia colar, as coxas suadas. Ele se aproximou, o cheiro de sua colônia forte, um luxo importado do Rio, invadindo o espaço entre eles, sufocante como uma confissão forçada. Seu Joaquim também mentia bem. Falava de justiça, mas era só inveja de homens como eu, se eu descobrir que você esconde algo. Bem, viúvas não duram no sertão sem proteção. A ameaça pairou no ar como fumaça de lamparina, e Isabela recuou um passo, as costas tocando a parede fria de barro, o toque gelado subindo pela espinha como um aviso divino. A tarde se arrastou em tarefas exaustivas. Lavar as roupas no riacho lamacento, onde a água fria mordia as mãos como dentes de peixe, o sabão de cinzas deixando a pele áspera e rachada. Pedro a ajudava, enfiando as peças na correnteza, mas seus olhos vagavam para o horizonte verde pantanoso, onde nuvens de poeira subiam dos rebanhos. Mamãe, por que o tio Bento grita para os peões? Isabela parou, a água escorrendo dos dedos, gelada e revigorante contra o calor do sol que agora castigava os ombros. Porque o medo faz homens cruéis, filho, mas a verdade, ela liberta. As palavras saíram como uma oração, e ela pensou no diário, escondido como uma semente sob terra fértil, esperando a chuva para brotar. Ao entardecer, quando o céu se tingia de roxo úmido e o coro das rãs recomeçava nos brejos, Isabela escapuliu para o celeiro com um punhado de ervas medicinais colhidas às pressas. Folhas de boldo que exalavam um aroma amargo e curativo, misturado ao cheiro de terra revirada. Tião jazia pálido, o rosto suado, brilhando à luz crepuscular que vazava pelas frestas, e ela aplicou o cataplasma na perna, sentindo o pus quente e viscoso sob os dedos, um fedor azedo que a fez virar o rosto. Amanhã à noite, quando a lua cheia esconder as trilhas, sussurrou ela, ajudando-o a se erguer, o peso dele apoiado em seu ombro como uma cruz compartilhada. Pegamos um cavalo do estábulo e cavalgamos para o norte. O diário vai com a gente, prova para o juiz em Cuiabá. Tião gemeu, o som ecoando como um lamento sertanejo, mas assentiu, os olhos febris faiscando com uma faísca de esperança. E o coronel, ele vai mandar os jagunços atrás. Isabela apertou o anel, sentindo o metal frio contra a pele quente, a flor gravada agora um talismã de fúria contida. Que venham, a vingança não é só deles. Mas enquanto voltava para a cabana, os passos leves na poeira seca, um vulto se moveu nas sombras do pátio. Bento, ou pior, um peão leal, os olhos reluzindo como os de um lobo farejando presa. O ar noturno esfriava, carregado de umidade que prometia tempestade, e Isabela acelerou, o coração na garganta, sabendo que o plano era uma corda bamba sobre o abismo. E se um sussurro traísse tudo antes que a primeira estrela piscasse? A lua cheia pairava baixa sobre os brejos úmidos, banhando a fazenda em prata fria, enquanto Isabela contava as horas até o êxodo noturno. O dia seguinte amanheceu com uma geada fina cobrindo os pastos como um lençol traidor, o ar cortante mordendo a pele exposta de Isabela enquanto ela varria o pátio com uma vassoura de varas secas, as fibras ásperas roçando as palmas calejadas.
O cheiro de terra congelada subia do chão, misturando-se ao odor azedo de esterco fresco dos rebanhos que mugiam ao longe. Um coro gutural que ecoava sua ansiedade crescente. Pedro e Maria corriam entre as pernas das galinhas, rindo de forma forçada, mas Isabela via o medo nos olhinhos deles. O mesmo que a consumia, um frio que não vinha do tempo, mas do peso do diário escondido, suas páginas como fantasmas sussurrando vingança. "Mamãe, quando a gente vai para casa de verdade?" perguntou Pedro, parando com uma pedra na mão, e ela se ajoelhou, sentindo o orvalho gelado encharcar a saia, o tecido colando as coxas como uma promessa quebrada. "Logo, meu amor, quando as estrelas alinharem para a justiça." Bento rondava os arredores como um abutre, o chicote estalando no ar seco da manhã, o som agudo como um grito abafado que fazia os peões baixarem a cabeça. Ele parou perto dela, os olhos semicerrados farejando o vento úmido que soprava do celeiro, carregando um leve fedor de infecção que Isabela rezava para que o capataz não notasse. "Você parece distraída, viúva, sonhando com o fantasma do seu homem, ou com algo que rasteja no escuro." A voz dele saiu como cuspe, e Isabela sentiu o estômago revirar, o gosto ácido de bile subindo à garganta, enquanto apertava o cabo da vassoura, as lascas de madeira cravando na carne. "Sonhos são para quem dorme em paz, senhor Bento." "Eu só penso no pão para os meus filhos." Mentiu ela, o coração martelando como um tambor de caboclo em festa fúnebre. Mas por dentro, a fúria do diário latejava. As palavras de Joaquim sobre os roubos de terra, os chicotes nos índios bororos, tudo orquestrado pelo coronel para engordar sua fazenda às custas do império e dos pobres. Enquanto o sol subia, derretendo a geada em riachos finos que serpenteavam pela poeira, Isabela arriscou uma ida ao estábulo, o ar confinado cheirando a palha úmida e suor equino, o calor dos animais contrastando com o frio que lhe gotejava pela espinha. Ela escolheu uma égua baia, magra mas veloz, chamada Estrela, um nome que Joaquim dera anos antes, sussurrando ao ouvido dela sob o luar. "Ela corre como nossa esperança, livre dos cipós do sertão." O anel no dedo de Isabela pareceu pulsar ao toque da crina áspera, a flor gravada um eco vivo daquela noite, e ela selou a sela de couro rachado com mãos trêmulas, sentindo o peso do arreio como o fardo de sua própria alma. "Amanhã, ao cair da noite, você nos leva para o norte", murmurou para a égua, que relinchou baixo, o som vibrando no peito de madeira como um segredo compartilhado. O almoço na casa grande foi um tormento disfarçado de rotina, o vapor quente do ensopado de mandioca subindo em nuvens espessas, o aroma doce da raiz misturado ao salgado da carne que Ramiro devorava com voracidade, os talheres raspando o prato como unhas em ataúde. Ele a chamou para servir o vinho tinto importado de Portugal, o líquido rubro brilhando à luz da lamparina como sangue fresco, e Isabela inclinou a garrafa devagar, sentindo o gotejar frio no copo ecoar o pulsar em suas veias. "Você tem mãos firmes, Isabela." Diferente do seu Joaquim, que tremia ao mentir sobre o gado perdido. Os olhos do coronel cravaram nos dela, poços de malícia sob as sobrancelhas espessas, e ela quase derrubou a garrafa, o vidro tilintando contra a mesa de jacarandá polido. "Meu marido era honesto, senhor. A terra sabe disso." As palavras saíram afiadas, um lapso que a fez morder a língua, o gosto metálico de sangue enchendo a boca, enquanto Bento, do canto da sala, erguia uma sobrancelha, o bigode tremendo como se farejasse traição. A tarde trouxe uma tempestade repentina, o céu escurecendo como fúria divina, o vento úmido chicoteando as palmeiras com folhas que chacoalhavam como orações não atendidas. Isabela usou a cortina de chuva para visitar Tião no celeiro, o aguaceiro tamborilando no telhado de palha como dedos impacientes, o ar carregado de ozônio e terra revirada que grudava à pele. Ele jazia pior, a perna inchada exalando um cheiro podre de gangrena incipiente, o suor febril perolando a testa morena enquanto gemia. "Eu não ando, senhora. Vão nos pegar como ratos no milho."
Isabela rasgou um pedaço de sua própria chita desbotada, o tecido rasgando com um som seco que ecoou no peito dela como um adeus, e amarrou um torniquete improvisado, sentindo o pulso fraco dele sob os dedos, quente e errático como o coração de um condenado. Você anda porque deve, o diário é nossa justiça, as provas dos dízimos falsos, das terras roubadas. Em Cuiabá, o juiz imperial vai ouvir. Sua voz saiu firme, mas o tremor nas mãos traía o pavor, o anel roçando a pele dele como um juramento silencioso. Enquanto a chuva amainava em garoa fina, deixando o pátio enlameado e escorregadio, Isabela reuniu suprimentos às escondidas. Um cantil de couro cheio de água fresca do poço, que cheirava a ferro e umidade profunda. Pão duro embrulhado em folhas de bananeira, o aroma adocicado contrastando com o desespero. E o diário, pressionado contra o peito como um filho bastardo. Seus filhos a viram sair da cozinha, Maria puxando sua saia. — Mamãe, a chuva trouxe o papai de volta? Isabela engoliu o choro, beijando a cabecinha úmida, sentindo o cheiro inocente de leite azedo nos cabelos. — Talvez, filha, mas primeiro a gente tem que correr para encontrar ele. A noite caiu como um manto negro, o céu estrelado ofuscado por nuvens passageiras, o coro das rãs nos brejos um hino à solidão do Mato Grosso. Isabela acordou Pedro e Maria no catre, sussurrando promessas de aventura, os corpinhos quentes se aninhando contra ela enquanto saíam pela porta dos fundos, os pés afundando na lama fria que sugava as alpercatas. O celeiro se erguia sombrio à frente, o rangido das vigas como um convite ao inferno. E lá dentro, Tião se ergueu com um grunhido, apoiado na muleta improvisada de pau seco. — Vamos! Ordenou ela, ajudando-o a montar na égua, o cheiro de suor e medo misturando-se ao couro úmido da sela. Pedro subiu atrás, Maria no colo de Isabela, e elas saíram trotando devagar, o casco da estrela chapinhando na poeira encharcada, cada som um risco de alarme. Mas no limite do pasto, uma tocha acendeu-se ao longe. Bento e 2 jagunços, sombras alongadas pelo luar, o estalo de rifles sendo engatilhados, cortando o ar como uma sentença. — Pare aí, viúva! O coronel quer respostas! Gritou o capataz, a voz rouca ecoando nos brejos, e Isabela esporeou a égua, o galope selvagem lançando lama para o alto, o vento úmido chicoteando o rosto como lágrimas de raiva. Os tiros ecoaram, balas zumbindo perto como abelhas furiosas, uma delas raspando a coxa de Tião, que urrou de dor, o sangue quente espirrando na nuca dela. A fuga era um borrão de escuridão e pavor, os filhos choramingando contra seu peito, o diário quicando na bolsa como um coração acelerado. Mas os perseguidores ganhavam terreno, os cavalos deles mais fortes, e Isabela soube, no fundo da alma, que a noite podia engolir todos eles antes do amanhecer. E se a vingança custasse não só a liberdade, mas o último sopro de inocência de seus filhos? O galope da égua estrela cortava a noite como uma lâmina enferrujada, os cascos chapinhando na lama dos brejos, enquanto os gritos dos perseguidores ecoavam como uivos de lobos no sertão. O vento úmido fustigava o rosto de Isabela, carregado do cheiro metálico de chuva recente e folhas apodrecidas que se desfaziam nos cipós pendurados nas árvores baixas. Seu peito arfava contra o de Maria, a menininha choramingando baixinho, o corpinho miúdo tremendo como uma folha algeada, enquanto Pedro se agarrava à cintura de Tião, os dedinhos brancos de tanto apertar a camisa rasgada do homem. — Mamãe, eles vão nos pegar! Soluçou Pedro, a voz infantil cortando o rugido do galope, e Isabela virou o rosto, sentindo lágrimas quentes misturarem-se ao suor salgado que escorria pela têmpora. — Segurem firme, meus amores! A estrela nos leva para a luz da justiça. Mas por dentro, o desespero roía como traça em pau a pique, o diário quicando na bolsa de couro contra sua coxa, suas páginas amareladas um peso que podia salvá-los ou afundá-los no lamaçal.
Tião gemia a cada solavanco, a perna ferida latejando como um tambor de dor, o sangue quente encharcando a sela e pingando na crina da égua, um rastro escuro que os jagunços podiam seguir ao amanhecer. "Vire para o riacho, senhora! A correnteza apaga os rastros!" gritou ele por sobre o ombro, a voz rouca engolida pelo trovejar distante de nuvens que se acumulavam no horizonte pantanoso. Isabela puxou as rédeas com força, os músculos dos braços queimando como ferro em brasa, e a égua desviou, mergulhando em uma trilha estreita ladeada por água turva que subia até os joelhos dos cavalos. O frio da lama invadiu as alpercatas dela, gelado e viscoso como mãos de defunto, enquanto o cheiro de podridão subia em golfadas, misturando-se ao fedor azedo da ferida de Tião. Mosquitos zumbiam em enxame, picando a pele exposta, deixando vergões que ardiam como acusações vivas. Atrás, os perseguidores ganhavam terreno, 3 silhuetas escuras montadas em garanhões robustos, as tochas flamejantes cortando a escuridão como olhos de demônio, o estalo dos rifles ecoando em salvas que faziam os pássaros noturnos erguerem voo em pânico. Uma bala assobiou perto, estilhaçando um galho acima, lascas de madeira, voando como estilhaços de promessa quebrada, e Maria gritou, o som agudo perfurando o peito de Isabela como uma lança. "Quieta, filha, é só o vento bravo do sertão." Mas o coração dela martelava, um ritmo selvagem que competia com o galope, enquanto ela esporeava a égua adiante, os flancos da animal espumando de suor que cheirava a medo equino, salgado e acre. Eles emergiram do riacho em uma clareira de capim alto, úmido e pegajoso, que roçava as pernas como dedos curiosos, o luar filtrando pelas nuvens em raios prateados que tingiam tudo de um tom fantasmagórico. Isabela freou a estrela bruscamente, o animal bufando e batendo cascos na terra fofa, e desmontou, ajudando os filhos a descerem com mãos trêmulas que sentiam o calor febril de suas peles. Tião escorregou para o chão com um urro abafado, a perna dobrando sob o peso, e ela o arrastou para trás de um tronco caído, o couro úmido da casca roçando sua saia desbotada como uma carícia rude. "Aqui, fique quietos. Eu volto logo." Sussurrou ela, beijando as testas suadas de Pedro e Maria, o gosto salgado de lágrimas infantis nos lábios, antes de pegar o diário da bolsa e amarrá-lo à cintura com um cordão improvisado, o volume pressionando contra o ventre como um feto de vingança. Os perseguidores se aproximavam, os cavalos relinchando alto, o cheiro de pólvora fresca invadindo o ar úmido como uma nuvem venenosa. Bento liderava, sua voz rouca berrando. "Saia daí, viúva! O coronel perdoa uma vez, mas não traição como a sua." Isabela se esgueirou pela borda da clareira, os pés afundando no capim encharcado que chupava como boca faminta, o coração na garganta pulsando com o anel de prata que roçava a pele do pescoço. Ela se lembrou de Joaquim gravando a flor no metal, sob o luar de uma noite seca, seus dedos calejados traçando a pétala. Isso é para você lembrar, Isabela, que mesmo no seco, a raiz persiste. Agora, o anel era sua raiz, uma âncora contra o pavor que ameaçava engoli-la. Escondida atrás de um matagal espinhoso, as farpas cravando na carne dos braços como punhais minúsculos, ela observou Bento desmontar, o capataz avançando com o rifle em riste, a lamparina em sua mão livre lançando sombras dançantes que pareciam almas penadas. Os jagunços flanqueavam, olhos brancos no escuro, e Isabela soube que o confronto era inevitável. Uma dança mortal no brejo, onde a justiça do império era só um eco distante do rio. Com um grito gutural, ela irrompeu das sombras, arremessando uma pedra que acertou o ombro de um jagunço, o impacto surdo ecoando como um trovão pessoal, fazendo-o cambalear e largar a tocha na lama, onde sibilou e apagou em fumaça acre. "Vocês mataram um homem honesto, mas a verdade não afunda no lamaçal", berrou ela, a voz rasgando a noite como um chicote, enquanto corria de volta à clareira, os espinhos rasgando a chita e deixando trilhas de sangue quente na pele. Bento girou,
o rifle erguendo-se e um tiro ribombou, a bala cravando-se no tronco ao lado de Tião, lascas voando e ferindo a bochecha do fugitivo, que urrou e se arrastou para proteger as crianças. Pedro chorou alto agora, o som inocente um microcosmo de seu desespero, e Isabela sentiu a fúria explodir como uma enchente, quente e inescapável, impulsionando-a a saltar sobre o tronco, agarrando o braço de Bento em uma torcida desesperada. O capataz rosnou, o cheiro de cachaça rançosa em seu hálito sufocando-a, e ele a empurrou com força bruta, o impacto jogando-a na lama fria que encheu sua boca com gosto de terra e podre. Sua cabocla insolente, seu homem morreu por menos. Ele ergueu o rifle pela coronha, o metal frio reluzindo ao luar, mas Isabela rolou para o lado, a saia enroscando nas pernas como correntes, e chutou a canela dele, sentindo o osso ceder com um estalo satisfatório. Os jagunços avançaram, botas chapinhando, e o ar se encheu de grunhidos e xingamentos, um caos de sombras e fumaça de pólvora que ardia nos olhos dela como lágrimas de sal. Tião, com um último fôlego de força, pegou uma raiz exposta e golpeou o ar, acertando um jagunço na nuca, o som oco como melão maduro se partindo, e o homem caiu inerte na água turva. Mas Bento se recompôs, o punho acertando o estômago de Isabela com um baque que expulsou o ar de seus pulmões, deixando-a ofegante na lama, o diário pressionado contra o peito como um escudo frágil. Acabou, viúva. O coronel vai te jogar pros bororos como oferenda. Riu ele, a voz triunfante ecoando nos brejos, enquanto amarrava as mãos dela com corda áspera que mordia a pele como dentes. Maria soluçava agora, abraçada a Pedro, e Isabela ergueu os olhos, vendo o luar banhar seus rostinhos pálidos, uma visão que cortava mais fundo que qualquer bala. A vingança ardia em seu peito, mas o preço... o preço era os olhinhos cheios de terror, inocentes como flores do sertão antes da geada. Tião lutava fraco contra o outro jagunço, sua respiração um estertor úmido, e Bento se virou para ele, o rifle apontado como um veredito final. No instante em que o gatilho se apertou, um rugido distante cortou a noite. Não um tiro, mas o trovejar de cascos, mais perseguidores do coronel, ou pior, uma patrulha imperial alertada por sussurros na fazenda. Isabela debateu-se na lama, o coração gritando por um milagre que o diário prometia, mas o brejo parecia rir, engolindo sua esperança em um vórtice de umidade e sombras. E se a verdade, ao nascer, devorasse primeiro os que a carregavam? O rugido de cascos se aproximava como o julgamento final do sertão, engolindo os brejos em um caos de lama e sombras, enquanto Isabela se debatia contra as cordas que mordiam seus pulsos. A lama fria encharcava sua chita desbotada, grudando ao corpo como uma segunda pele de humilhação, o cheiro de terra revirada e sangue fresco subindo em golfadas que sufocavam o ar úmido da noite. Bento ria baixo, um som gutural que vibrava nas costelas dela como o eco de um chicote estalando, enquanto amarrava Tião ao tronco, o fugitivo gemendo com a perna ferida latejando, o pus e o sangue misturando-se em um caldo viscoso que pingava na poeira, exalando um fedor azedo de morte iminente. Pedro e Maria se encolhiam juntos, os corpinhos tremendo no capim alto que roçava suas pernas nuas como dedos frios, os chorinhos abafados cortando o peito de Isabela mais fundo que qualquer lâmina. "Deixem as crianças, Bento, elas não sabem de nada", gritou ela, a voz rasgando a garganta seca, sentindo o gosto salgado de lágrimas e lama na boca, enquanto se contorcia, as fibras da corda cravando na carne como dentes de jagunço. O capataz se agachou ao seu lado, o bigode espesso roçando o ar perto de seu rosto, o hálito quente de cachaça e tabaco invadindo as narinas dela como uma nuvem tóxica. "Crianças? Elas vão aprender o preço da traição do pai, como você aprendeu.
O coronel Ramiro constrói impérios no silêncio, e vocês, caboclos, são só poeira sob as botas. Ele ergueu o punho, o anel de sinete imperial reluzindo ao luar prateado que filtrava pelas nuvens baixas, e desferiu um tapa que estalou como geada quebrando, o impacto queimando a bochecha de Isabela, deixando um ardor que se espalhava como fogo em palha seca. Ela cuspiu sangue, o líquido morno escorrendo pelo queixo, misturando-se à lama que colava aos cabelos encharcados. Mas seus olhos ardiam com a fúria do diário, as palavras de Joaquim ecoando na mente como um rosário de vingança. A flor persiste no seco, Isabela. Plante-a onde o tirano colhe. Os jagunços cercavam o grupo, rifles apontados como acusações mudas, o metal frio captando o luar em reflexos que pareciam lágrimas congeladas, enquanto o trovejar de cascos se materializava em mais 4 cavaleiros emergindo da trilha pantanosa, as montarias bufando vapor quente no ar úmido. Não eram reforços do coronel, mas uma patrulha imperial, uniformes azuis desbotados pelo sol do Mato Grosso, chapéus de feltro, encharcados pela garoa fina que recomeçara, pingando das abas como gotas de misericórdia incerta. O sargento à frente, um homem magro chamado Álvaro, de pele curtida como couro velho, desmontou com um salto que chapinhou a lama, o cheiro de pólvora e suor equino o precedendo. O que é essa balbúrdia no brejo? Ordens do governador. Nenhuma fazenda acima da lei do império. Sua voz saiu grave, ecoando nas árvores baixas, e Bento congelou, o rifle baixando devagar, o rosto contorcido em uma máscara de cálculo frio. Isabela viu a brecha como um milagre sussurrado nas páginas amareladas do diário, o coração acelerando como o galope da estrela abandonada a metros dali, ainda ofegante no capim. Senhor sargento, esse homem é o capataz Bento, jagunço do coronel Ramiro Vargas. Eles mataram meu marido, Joaquim de Souza, por ele ousar falar de justiça nas terras roubadas. As palavras saíram em um jorro, rouca mas firme, enquanto ela se erguia de joelhos na lama pegajosa, as cordas cortando os pulsos até o sangue escorrer quente pela pele, um rastro rubro que contrastava com o branco da chita rasgada. Os soldados murmuraram, o tilintar de esporas no silêncio tenso como um coro de dúvida. E Álvaro franziu o senho, os olhos percorrendo o grupo. As crianças encolhidas, Tião pálido e sangrando, Bento com o chicote ainda enrolado no cinto como uma serpente adormecida. Acusações graves, mulher. O coronel Vargas é homem de confiança do Império, terras concedidas pelo imperador em pessoa. Mas o sargento hesitou, o ar úmido carregado de umidade que grudava à casaca dele, e Isabela sentiu o pulso da esperança, frágil como o anel em seu dedo, a flor gravada pressionando a carne como um lembrete vivo. Com um movimento desesperado, ela rasgou a bainha da saia com os dentes, o tecido cedendo com um som seco que ecoou no peito dela como uma promessa cumprida, e extraiu o diário, as páginas úmidas de lama mas intactas, o cheiro de papel mofado e tinta velha subindo como incenso de verdade. Leia isso, senhor, as provas. Dízimos falsos ao tesouro imperial, gado marcado com ferro quente para encobrir roubos dos bororos, chicotes nos peões que sonham com liberdade. Joaquim anotou tudo, e Tião aqui viu o crime com os próprios olhos. Álvaro pegou o caderno com mãos calejadas, o couro das luvas roçando os dedos dela em um toque fugaz que enviou um arrepio pela espinha, e folheou as páginas à luz de uma lanterna que um soldado acendera, a chama dançando como almas inquietas, lançando sombras alongadas nos rostos sujos. Bento avançou num passo, o rosto vermelho como terra seca ao sol. Isso é mentira de viúva enlouquecida. O coronel. Mas o sargento ergueu a mão, o gesto cortante como uma ordem de fuzilamento, e o silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo coachar das rãs nos brejos distantes e o gotejar da garoa nos chapéus. As palavras de Joaquim saltavam das folhas. Datas precisas de 1847, nomes de peões espancados, mapas rabiscados de terras usurpadas,
um testamento irrefutável que cheirava a justiça tardia. Os soldados cercaram Bento e os jagunços, rifles erguidos com um clique metálico que ecoou como algemas se fechando, o ar se enchendo do cheiro de medo suado dos captores. Vocês vão para o posto em Cuiabá, o governador decidirá, mas se isso for verdade, o coronel Ramiro responde por traição ao império. Álvaro devolveu o diário a Isabela, os olhos dele suavizando por um instante, como geada derretendo ao sol fraco, e ela o apertou contra o peito, sentindo as bordas ásperas contra a pele machucada, um peso que agora aliviava em vez de oprimir. Tião foi erguido com cuidado, os soldados improvisando uma maca de galhos e capas, o gemido dele abafado pelo vento úmido que soprava promessas de amanhecer. Enquanto a patrulha os escoltava de volta à fazenda para recolher testemunhas, a lua se escondia atrás de nuvens espessas, tingindo o céu de um cinza opaco que espelhava o cansaço nos ossos de Isabela. Pedro correu para ela, abraçando suas pernas enlameadas, o calor do corpinho infantil contrastando com o frio que ainda mordia sua alma, e Maria estendeu a mãozinha, tocando o anel no dedo da mãe. É da flor do papai, mamãe. Ela salvou a gente? Isabela assentiu, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto sujo, o sal misturando-se ao barro enquanto beijava a cabecinha úmida. Sim, filha. A flor plantada no seco floresceu na hora certa. A casa grande se erguia sombria ao longe, as janelas escuras como olhos vazios. E Isabela soube que o confronto final com Ramiro viria ao raiar do dia, não com balas, mas com a verdade que o diário carregava, uma lâmina afiada contra o poder do coronel. Mas enquanto cavalgava ao lado da patrulha, o balanço suave da égua recuperada, embalando seus filhos adormecidos, uma sombra de dúvida sussurrava no vento. E se a justiça imperial fosse só outra fazenda, trocando um tirano por outro? O primeiro raio de sol rompeu o horizonte pantanoso, dourado e impiedoso, revelando pegadas frescas na lama, não de jagunços, mas de algo maior, uma comitiva que se aproximava da fazenda como o veredito de um deus distante.